Estendemos a todos o nosso abraço, desejando que Jesus nos envolva nas vibrações da sua paz. Bem-aventurados os aflitos é uma expressão extraída dos Evangelhos, especificamente do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ao fazer a análise dessa afirmação do Cristo, estabeleceu um capítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo para tratar dos temas que ele incluiu dentro dessa expressão. O capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 4. E que trata justamente das aflições que nós experimentamos na nossa vida atribulada. E nós organizamos a nossa fala em 5 momentos, começando por uma breve definição do termo aflição, em seguida, conversando um pouco sobre o porquê das aflições, da justiça das aflições, logo após, sobre a causa das aflições, o porquê das aflições, o porquê dos nossos sofrimentos. Em seguida, recursos para a libertação das aflições e, por último, uma pequena mensagem do Espírito Joana de Ângeles. Então, no dicionário, nós encontramos as seguintes definições para o termo aflição. O dicionário Aurélio, entre outros, apresenta as seguintes explicitações para o termo aflição. O que é aflição? O que significa a palavra aflição? Profundo sentimento moral produzido por um revés da fortuna, uma circunstância penosa, etc. Pena, agonia. Este é um dos significados encontrados no dicionário Aurélio. Outro. Aflição é um estado de grande desalento, de profunda tristeza ou mágoa. Aflição é desgosto. Um terceiro significado. Aflição, grande preocupação ou inquietação, ansiedade, angústia, comumente dizemos, estou aflito em relação a alguma coisa. E uma quarta definição, aflição é padecimento físico, tortura. Então, todas estas definições estabelecem a aflição como sendo um sinônimo para dor, para sofrimento, para dificuldade. E aí nós precisamos entender por que Jesus afirmou que os aflitos, quem passa por uma determinada aflição, é bem-aventurado. Bem-aventurado é alguém que é feliz, é alguém que é alegre, é alguém que é cheio de ventura. Mas como entender essa afirmação evangélica de que aqueles que passam por aflições são bem-aventurados, devem se sentir felizes? Parece ser até contraditório, porque para nós o sofrimento, a dor, as dificuldades, as angústias, as aflições, para nós são sinônimo de infelicidade, de tristeza, de insatisfação. Mas Jesus diz o oposto, que aquele que passa por aflições deve se sentir feliz, ditoso, bem-aventurado. E acrescenta, porque será consolado. Essa afirmação de Jesus, na análise feita por Kardec, ela está diretamente relacionada à nossa condição de seres espirituais. Nós não estamos
limitados a este corpo de carne. Nós não somos apenas este corpo físico. Para o Espiritismo, nós somos seres espirituais, pré-existentes, existimos antes da formação desse corpo e sobreviventes a ele. Continuaremos a existir depois da morte. E nós encontramos sobejas evidências a favor destas duas afirmações feitas pelo Espiritismo, que nós somos um ser espiritual, dotado de imortalidade, e que, portanto, é anterior ao corpo e posterior ao mesmo. E Allan Kardec entende essa afirmação do Cristo como estando diretamente relacionada à nossa condição de seres espirituais. Porque se nossa vida se restringisse ao pequeno espaço de tempo que vai do nosso nascimento à nossa morte, esta afirmação não teria razão de ser, bem-aventurados os aflitos. Então, Jesus faz essa promessa, né, da bem-aventurança aos aflitos, remetendo-os à vida espiritual e não restringindo a vida corporal. Por isso que Jesus enfatizava em seus ensinamentos a necessidade da abnegação, da renúncia, do sacrifício, da resignação, da resiliência, a fim de nós conseguirmos passar pelas experiências momentâneas, transitórias da vida material da melhor forma possível. Isto é, sem revolta, sem queixumes desnecessários, sem reclamações despropositadas e guardando ânimo firme, vontade forte para superar as aflições que nos defrontam a todos ao longo da nossa existência. Tudo na vida depende da forma como nós consideramos as coisas. Conta-se que na juventude, Divaldo Pereira Franco, conhecido médium baiano, teve no interior da Bahia, onde morava, em Feira de Santana, um professor que lhe marcou profundamente. Havia ocorrido um problema na sala de aula, da qual ele era aluno, da qual ele era parte integrante, e em que um menino havia cometido um erro e os colegas passaram a frisar aquele erro repetidamente, criando um transtorno dentro da sala de aula a ponto de interferir no processo de aprendizagem. E que esse professor teve uma ideia simples, mas muito interessante. Ele reuniu os alunos em círculo, como geralmente se faz, quando se quer conversar alguma coisa, e estendeu um lençol enorme no meio do círculo. E esse lençol estava manchado. Bem no centro, como está projetado aqui, havia uma mancha negra. E ele deu a palavra, um por vez, para cada aluno, a fim de que dissessem o que estavam vendo naquele lençol. E todos, um de cada vez, disse uma mancha preta, um ponto preto, a sujeira do lençol, etc. Quando todos terminaram de falar, o professor deu uma lição na turma. Ele chamou a atenção para que ninguém tinha se concentrado no resto do lençol, que era de uma alvura, de uma brancura impecável, mas tinham se concentrado apenas na mancha, apenas na sujeira, apenas no ponto negativo. E a turma logo entendeu a lição. Estavam fazendo o mesmo com o colega, estavam sendo incorretos em relação ao colega
enfocando apenas o erro que ele havia cometido e não os acertos. E na nossa vida, nós podemos aproveitar a lição desse professor para a nossa vida, porque nós temos um hábito arraigado em nós de enfocar as negatividades. Nós vemos o que está ruim. Nós, talvez por uma força cultural que já se instalou em nosso meio, nós temos por hábito nos queixarmos do que está ruim, dando força para isso, sobrevalorizando as negatividades, as coisas que nos desagradam. Às vezes, um copo d'água, quando está com água pela metade, para alguns pode estar meio cheio, para outros meio vazio. Mas, na verdade, ele não está nem uma coisa nem outra. Ele está com água pela metade. Depende do ponto de vista. Então, na nossa vida, também funciona assim. A nossa vida, ela adquire a forma, o aspecto, a contextura que nós lhe damos a partir da percepção, a partir da imagem interna que formamos da mesma dentro de nós. E por força do hábito, como dissemos, nós temos enfocado principalmente as negatividades, as aflições, as coisas ruins que nos sucedem, sem darmos o valor devido pelas demais coisas que ocorrem no nosso dia a dia e que nos passam desapercebidas. A companhia dos nossos afetos, as pessoas que amamos ao nosso lado, a convivência diária com aqueles que nos são caros, as coisas mais comezinhas, mais corriqueiras, desde o poder acordar de manhã, poder fazer a higiene, ter um de jejum farto, ter um trabalho ao qual se dirigir, poder se relacionar com outras pessoas, ver, enxergar com clareza, poder falar, ouvir, cantar, etc. Coisas corriqueiras que mais de 90% das pessoas podem fazer, mas que não valorizam, e ficam a vida inteira se lamentando, se lamuriando em cima dos problemas de sempre, porque se tornaram um padrão negativo em suas vidas, dos quais não conseguem se libertar, não conseguem romper, não conseguem ir adiante. Passam a vida inteira girando em torno daquela mancha, daquele ponto escuro, daquela negatividade, daquele fator de desagrado e não conseguem ir além. Quando conseguem se afastar um pouco, como que por um efeito magnético, como ocorre com a malha de ferro em relação ao ímã, volta para aquele mesmo problema, para aquela mesma aflição, para aquela mesma preocupação. E muitas vezes nós somos cegos, para aquilo que nos cerca. E se reparássemos em nosso derredor, nós veríamos que há pessoas que possuem aflições, dificuldades, negatividades muito maiores do que as nossas. Mas nós, por efeito do egoísmo, que é uma característica dominante na humanidade atual, nós nos preocupamos apenas conosco. Não queremos saber dos problemas dos outros. Se os outros têm problema, azar, eu também tenho, os meus são maiores e me incomodam mais. Então nós ainda temos esse comportamento que revela o egoísmo que está dentro de nós. Mas por que então dessas aflições? Allan Kardec escreve no capítulo 4, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo: desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Para o Espiritismo, Deus constitui o princípio fundamental.
É a origem e o fim de todas as coisas, né? O alfa e o ômega de tudo. E, na concepção espírita de Deus, Deus, para ser Deus, deve possuir todas as qualidades que nós, dentro das nossas limitações, conseguimos imaginar, no mais alto grau de desenvolvimento. Deus deve possuir o infinito das perfeições. Se nós conseguimos, dentro das nossas limitações, conceber o amor e conseguimos amar, Deus deve amar da forma mais sublime possível. Né? E o mesmo em relação a todas as demais virtudes e sentimentos. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se nós tirássemos qualquer uma dessas qualidades de Deus, nós já não teríamos Deus, porque conseguiríamos imaginar um ser superior a Ele com esta qualidade que estaria lhe faltando. Então, Deus, no entender do Espiritismo, é a suprema perfeição. No Livro dos Espíritos nós encontramos o que é para nós a definição mais concisa, mais pequena e ao mesmo tempo mais profunda e completa acerca da divindade. Allan Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, incluindo aí o infinito das perfeições. Tem todas as qualidades no supremo grau de desenvolvimento. Então Deus é absoluto em tudo. Se é soberanamente bom e justo, se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Então Deus não pode amar mais um filho do que a outro. Muitas vezes, os pais humanos acabam, quando tem vários filhos, acabam, não que amem menos uns em relação aos outros, mas acabam denotando preferências, predileções, que se tornam bem comuns, principalmente bem claras para quem é de fora da família e para quem está dentro da família, criando toda uma conturbação doméstica. Mas isso não ocorre com Deus. Deus ama todos de forma equânime. Ele me ama tanto quanto ama cada um aqui dentro. Então ele ama todos da mesma forma. E é justo com todos da mesma forma. É bom para todos da mesma forma. É generoso com todos da mesma forma. Logo, as vicissitudes, as dificuldades, os problemas, os atrapalhos da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se. Então, se Deus é a justiça suprema, a bondade suprema, o amor supremo, tudo que nos ocorre em nossa existência deve atender, deve estar subordinado a estas características de Deus. Então, se nós sofremos, se nós choramos, se nós padecemos, se nós enfrentamos dificuldades, aflições, se as nossas cruzes parecem ter um peso superior ao das nossas forças, isso não é injustiça divina. Isso deve ter uma causa. Deve não, tem uma causa. E como tudo é muito preciso no conjunto das leis universais, essa causa também reflete essa ordem, essa perfeição universal, e esta causa é justa também. Então, Allan Kardec, no desdobramento do seu raciocínio ao longo
do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos serviu de mote, de inspiração para esta fala, ele afirma o seguinte, que existem duas causas principais para as nossas aflições. Essas causas remontam à vida atual, têm a sua origem na vida presente, ou então em vidas anteriores, em vidas pregressas a esta. Como nós sabemos, dentro da concepção espírita, e como já dissemos antes, nós somos seres espirituais, dotados de imortalidade. Existimos antes deste corpo, continuaremos a existir depois dele. E a doutrina espírita possui um outro princípio que nos auxilia a compreender as dificuldades por que passamos, as dores que muitas vezes parecem inexplicável para nós, que é o princípio da reencarnação, ou das vidas sucessivas. Isto é, como nós somos seres espirituais dotados de imortalidade, e ora estamos na carne, estamos encarnados, nós tivemos, antes da atual existência, inúmeras outras, que se perdem no infinito para trás de nós, e teremos inúmeras outras, que se perdem no infinito para a frente de nós, em direção do nosso futuro. Então, se nós não conseguimos localizar o porquê das nossas aflições na vida atual, necessariamente eles estão correlacionados a alguma das nossas vidas anteriores, né? Encontrando sempre, invariavelmente, a causa das nossas aflições dentro de nós mesmos, né? Seja aqui, seja no passado, seja no futuro. As nossas aflições emergem dentro de nós, né? Muitas vezes nos referimos às nossas vidas passadas como se fosse algo muito longe de nós, e não é. Todo esse passado multimilenário que nós temos, que não temos como remontar as nossas origens espirituais, isso não está longe de nós, não está lá no passado remoto. Isso está dentro de nós, isso está em nós, isto é nós. Da mesma forma o nosso futuro, embora não consigamos vislumbrá-lo com clareza. Mas tanto o nosso passado quanto o nosso futuro estão dentro de nós. Daí a possibilidade que alguns cientistas estão explorando na atualidade, sobretudo das ciências psicológicas, a possibilidade de conseguir regredir, né, a memória a vidas anteriores e fazer com que a memória progrida também em direção de existências futuras. Desde a década de 60 do século passado, principalmente, se intensificaram as pesquisas sobre progressão da memória, que avançam o ser na direção da vida futura. Por quê? Porque o passado e o futuro estão presentes de alguma forma em nós, embora em função das nossas limitações não consigamos compreender isso claramente. Quando Allan Kardec escreve a Gênese, que é uma das obras da codificação, a última obra que ele escreveu antes de desencarnar, e que é uma obra extraordinária, que trata de questões que eram muito polêmicas para a época. Foi uma obra que enfrentou e venceu vários tabus quando foi publicada em 1868. Logo no frontispício dessa obra, Allan Kardec faz algumas afirmações. Uma delas é a seguinte: para Deus, o passado e o futuro são o presente. E o que vale para Deus, vale para nós também, mas em ponto pequeno, em ponto menor. Então, o passado e o futuro, de alguma forma, também estão presentes em nós. Nós não encontramos a árvore completa dentro da semente que a gerou,
A semente trazia em si os princípios organogênicos necessários para desenvolver-se na árvore. Então, de certa forma, a árvore já estava completamente contida dentro da semente. Nós, da mesma forma, tudo está dentro de nós. Daí a necessidade que nós temos do autoconhecimento. Os espíritos que se comunicam na atualidade conosco, eles são repetitivos. Aqueles que participam de experiências mediúnicas e recebem frequentemente comunicados do lado de lá, identificam isso. Os espíritos são repetitivos ao enfocar a necessidade que nós temos do autoconhecimento para nos auto-melhorarmos. Em síntese, este é o objetivo central da nossa existência. Nós estamos aqui para nos conhecermos, para nos entendermos melhor, para solucionarmos os nossos dramas e, a partir daí, nos melhorarmos. O espírito Cornélio Pires, através do médium Chico Xavier, escreveu a seguinte quadrinha: observa o que semeia, se amor ou ódio, luz ou paz. Tudo que damos à vida, a vida pega e nos traz. Nesses singelos versos, ele consegue traduzir o princípio universal da lei de causa e efeito, que vigora aqui para nós e vigora em outros planetas da nossa galáxia e em outras galáxias e em todo o cosmos, porque é um princípio que funciona por dentro de cada um de nós, na intimidade das nossas consciências. Allan Kardec, questionando os espíritos sobre onde estariam escritas as leis de Deus, na questão 621 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem: as leis divinas encontram-se inscritas na consciência, estão dentro de nós. As leis de Deus estão dentro de nós. O problema é que nós ainda somos analfabetos ou semi-analfabetos para conseguir lê-las, entendê-las, interpretá-las e vivenciá-las em nosso dia a dia. Como dizia a nossa irmã Cléia em sua oração inicial. Nós estamos aqui para aprender as leis divinas e para viver em acordo com elas. Quando conseguirmos isso, estaremos libertos das aflições que estão dentro de nós. Se nós dizemos, como faz Kardec, que as aflições não têm uma causa na vida atual, têm uma causa nas anteriores, mas essas causas encontram-se em nossa intimidade, elas não estão lá atrás, no nosso passado existencial. Elas estão presentes em nós e atraem as circunstâncias da nossa vida. Todos nós enfrentamos os mais diferentes desafios na intimidade da nossa existência. E todos esses desafios têm uma razão de ser, que tem ligação com as nossas características essenciais, com as características das nossas almas, e nos provocam respostas internas que favoreçam o nosso crescimento, o exercício das virtudes, a educação dos nossos sentimentos, etc. Essa é a função das adversidades, das dificuldades, dos problemas, das aflições. É a forma como nós respondemos a eles. Uma pessoa que é agredida pode reagir com uma nova agressão, agredir também. Outra pode compreender que quem agride é uma pessoa que está num estágio de ódio, está num estágio de desamor, está num estágio de perturbação interior, compreende, consegue perdoar, ter compaixão pelo estado de perturbação que a pessoa se encontra e seguir adiante.
mas a maioria de nós ainda está dentro do clima da reação, né? Nós somos agredidos, nós reagimos agredindo também. Se não é fisicamente, é verbalmente, se não é verbalmente, é por pensamentos. Quantas pessoas fuzilam as outras pelo poder do seu olhar? Eu tenho uma colega, uma amiga, que eu tenho medo, às vezes, do jeito como ela me olha. Já sei entender o seu estado interior pela forma do olhar, que é por demais expressivo, né? Então, a maioria de nós está dentro desse processo. Porque nós somos seres imperfeitos, estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos evoluindo dentro dos grupos em que nos relacionamos, desde a família ao grupo maior da sociedade. Mas nós ainda estamos subordinados ao clima de reação e da agressão, próximos que estamos da nossa origem no reino animal. Os animais, em função da carga instintiva que os domina, que os governa, respondem a uma ameaça ou a uma agressão com violência, né? É uma forma, é um mecanismo de defesa deles. Nós, em função da nossa proximidade, da nossa origem animal, em função dos instintos que ainda imperam em nós, em função dessas imperfeições, muitas vezes até por um mecanismo de defesa, ao nos sentirmos ameaçados, nós atacamos, né? Ou ao sermos agredidos de alguma forma, agredimos também, né? Se não na frente, se não somos corajosos o suficiente para fazermos na frente, somos covardes a tal ponto para fazermos por trás, né? Isso revela, então, as nossas características interiores. Mas tudo isso está dentro de nós. E nós estamos aqui para trabalhar. A gente não pode se iludir. A gente não está aqui na Terra para outra finalidade, com outro objetivo. Nós precisamos fazer o nosso trabalho interior. E como fazemos isso? Através dos nossos relacionamentos. Dos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais e intrapessoais. E isso é muito importante e nós não temos compreendido suficientemente bem, né? E nós estamos dentro do grupo familiar que estamos para trabalhar essas questões internas, que nós estamos dentro do grupo de trabalho que nos encontramos para trabalhar as nossas questões internas, que nós estamos na sociedade dentro da qual nós estamos para trabalhar algumas questões internas. E isso nós precisamos compreender. E o segredo não é a aflição em si, as dificuldades em si, as adversidades em si, mas é a forma como nós nos comportamos em relação a elas, né? Jesus é nosso exemplo em tudo. Os Espíritos, na questão 625, nos apresentam como supremo guia e modelo para a humanidade. E Jesus sempre se manteve numa condição imperturbável. E dificilmente alguém tenha passado por tribulações maiores do que aquelas pelas quais ele passou. E ele manteve sempre a serenidade. Não que aquilo não o ferisse, não que os ataques que ele recebia de todos os lados, né, dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, da própria população que o cercava, extremamente ignorante, não que aquilo não o feriam, não que aquilo não o magoasse, mas ele compreendia, né, e se colocava numa posição psicológica de compaixão e distanciamento, conseguindo administrar todos esses conflitos, todas essas dificuldades de relacionamento, os ataques que ele recebia, os sofrimentos que lhe foram impostos ao longo da sua vida, nos ensinando como devemos, por nossa vez, agir, devemos, por nossa vez, nos comportar. É claro que imitar o Cristo é muito difícil para nós, até por ele ser esse arquétipo, esse modelo da perfeição que nos é possível alcançar.
mas o seu comportamento deve nos servir de norte, de guia. Nós devemos nos comportar de acordo como Jesus se comportava, o que é muito difícil. A gente não consegue fazer isso dentro do nosso lar, com as pessoas que nós amamos e conhecemos desde o berço, pelo menos, que dirá com as pessoas que nos cercam. Joana de Ângeles costuma afirmar através de Divaldo Franco: o mal que os outros me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque me torna uma pessoa má, porque me torna mal. Vamos repetir, o mal que os outros me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque me torna mal. Então nós convivemos atualmente com dois tipos de psicologia, dois tipos de comportamento generalizado: a psicologia do mundo e a psicologia evangélica. A psicologia do mundo, a lei do mais forte, é o que Thomas Hobbes afirmava: o homem é o lobo do próprio homem. Eu ataco para não ser atacado, eu exploro para não ser explorado. A luta da sobrevivência, a lei de Gerson. Se eu posso me dar bem, mesmo que isso prejudique os outros, eu vou me dar bem. Essa é a psicologia predominante na Terra. A psicologia que se contrapõe a essa é a psicologia evangélica. É a psicologia do amor, do perdão. É a psicologia da doação, da autoentrega, do sacrifício. É a psicologia da vitória sobre si mesmo e não da vitória sobre os outros, como é o que acontece no nosso dia a dia. Nós estamos acostumados a vivenciar, estamos calejados disso. Porque se alguém pode se dar bem sobre nós, não titubeia, não pensa duas vezes, vai se dar bem. E nós, muitas vezes, talvez tenhamos feito isso ao longo da nossa existência. E nós estamos com a nossa psicologia atrelada à psicologia do mundo. E nós temos que reverter isso. A nossa psicologia, o nosso comportamento deve refletir as propostas evangélicas. Do contrário, nós não superaremos as nossas aflições. Então, as aflições se encontram dentro de nós mesmos e não fora. E nós precisamos vencê-las. E se as aflições estão dentro de nós, nós temos que trabalhá-las em nenhum outro lugar, senão dentro de nós mesmos. Joana de Ângeles, numa obra fantástica, O Homem Integral, foi uma das primeiras obras da sua série psicológica, que foi precedida por Jesus de Atualidade, em Momentos de Consciência e Saúde, se não estamos equivocados, e sucedida por Plenitude, Conflitos Existenciais, Jesus à Luz do Evangelho, aliás, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, entre tantas outras. Somam, se não estamos equivocados, mais de 14 livros, a série psicológica, em que esse espírito faz ligações entre a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus e as atuais correntes psicológicas. Então, no Homem Integral, ela propõe 4 passos para conseguirmos nos libertar das aflições. O primeiro passo: considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isto mesmo, credor de receber todo o afeto. Então, antes de mais nada, para nos libertarmos das aflições, nós precisamos aprender a amar. E nós não sabemos isso. Jesus, há 2 milênios, ensinava isso e nós ainda não conseguimos aprender. Outros mestres espirituais, antes dele, ensinaram a mesma coisa. Séculos antes,
e nós ainda não conseguimos aprender, não conseguimos assimilar. Jesus resumiu toda a sua doutrina no princípio do amor. Quando os fariseus vinham lhe propor alguns questionamentos capciosos, cheios de malícia e segundas opções, segundas intenções, Jesus dominava tudo ao princípio do amor. Citando uma lei deuteronômica, lá dos primeiros livros da Bíblia, que nós devemos, acima de tudo, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E é aí que reside o segredo da nossa felicidade. Porque nós não temos como amar a Deus, nós não temos como amar o próximo, se nós não amamos a nós mesmos. Quando nós aprendermos a amar, mas amar verdadeiramente, nós nos tornaremos, não caindo em nenhum narcisismo, nenhuma autoadoração, mas nós passaremos primeiramente a nos amar, em seguida amar o próximo, para só então amar a Deus verdadeiramente. Isso o apóstolo João asseverou nas suas escritas. O apóstolo João, ao menos das suas epístolas, das suas cartas que chegaram até nós, ele escreveu 3 epístolas, e todas elas centralizadas no princípio do amor. E ele enfoca isso, que nós não temos como chegar a Deus, como chegar a amar a Deus se nós não amarmos o próximo. E não há como amar ao próximo se não amarmos a nós mesmos. Então, como exercício essa aprendizagem do amor, Joana de Ângeles nos sugere que nós elejamos alguém do nosso meio que nos ame, para que nós tentamos imitá-la da mesma forma como esta pessoa nos ama, vela por nós, nos quer bem, se esforça em nos ajudar, para que nós a imitemos, amando outra pessoa da mesma forma que nós somos amados. Então é um exercício, o amor é uma aprendizagem. Então o amor é o primeiro passo a ser dado para a libertação do sofrimento, da aflição. Segundo passo, identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio e do nosso próprio caráter, porque a aprendizagem se dá por reforços. Então, se nós afirmamos aos nossos filhos, mas tu é preguiçoso, tu não faz nada que eu mando, a gente está reforçando uma característica que nós queremos combater. Ao invés de chegarmos de uma forma positiva, vamos já levantar daqui, me ajudar nisso, fazer aquele outro, com ordens imperativas, não. A gente começa já indignado, com uma afirmação negativa, mas tu é preguiçoso, não faz nada do que eu mando. Então a gente já deu 2 ordens negativas. A gente reforçou uma característica que a criatura já tem, que é a preguiça, e ainda dissemos que não faz nada do que é para fazer. Então deveríamos ter agido de forma diferente, identificando e estimulando os traços de bondade do caráter alheio. Nós não sabemos fazer isso. A gente não consegue nem identificar. Vivenciamos já os mais diferentes tipos de técnicas e dinâmicas de grupo. E é impressionante as dificuldades que as pessoas têm para encontrar qualidades dentro de si. As pessoas têm mais facilidade para reconhecer os seus defeitos do que para reconhecer e identificar as suas virtudes. É impressionante isso. Porque nós temos por hábito enfocar o que é ruim, o que é negativo, o que nós não gostamos. E que também não fazemos muitas vezes o esforço necessário para mudar. Então nós temos que inverter isso aí. Quarto passo para a libertação da aflição: aplicar a compaixão quando agredido. Isso é muito importante. Perguntamos, como Jesus reagiu quando foi traído por Judas? Jesus sabia de antemão que seria traído por Judas, porque ele tinha o dom da presciência, ele tinha a visão das coisas futuras. Jesus sabia de antemão que seria
traído. Na última reunião com o colegiado dos apóstolos, ele revelou isso. Mas não deixou de amar menos Judas, sendo compassivo com ele. Quando os discípulos questionaram quem seria o traidor, Jesus não apontou dizendo quem seria. Jesus guardou o segredo, poderia ter humilhado Judas, poderia ter exposto as suas mazelas, as suas feridas, a sua fraqueza psicológica, mas Jesus não fez. Jesus teve compaixão de Judas e não o amou menos por ter sido traído por ele. Então, aplicar a compaixão quando agredido é uma forma de não sofrermos com a agressão, impedindo que aquela agressão se torne um fator de aflição para nós. Quarto passo para a libertação do sofrimento, da aflição. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Então, mais uma vez, o amor. O apóstolo Pedro costumava afirmar: somente o amor cobre a multidão dos pecados. Então, o amor é algo que nós não temos como reproduzir, como traduzir, como explicitar, né? Nem os poetas mais habilidosos conseguiram fazer. Não temos como explicar o que é o amor, essa força soberana, essa força maravilhosa, essa força que faz com que um pai abdique da própria vida em função de um filho, ou de que aquele que ama se entregue por completo à pessoa amada. Não há como traduzir isso. Para finalizar, ainda do livro O Homem Integral, um trecho em que Joana de Ângeles disserta sobre o amor, para finalizar a nossa fala. Há em tudo e em todos os seres a presença do amor. Em um lugar revela-se como ordem, noutro beleza, e sucessivamente harmonia, renovação, progresso, vida, convocando a reflexão. Então o amor tem várias faces. Um pai que repreende com energia o seu filho o faz por amá-lo, porque se não o fizesse, estaria reforçando automaticamente ou endossando automaticamente o comportamento impróprio adotado pelo filho. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. O amor cobre a multidão dos pecados, dizia o apóstolo Pedro. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. Nos chamam a atenção as mães abnegadas, cujos filhos se desencaminharam, caindo no roubo, na criminalidade e sendo presos. Né? E as mães, mesmo ante o comportamento infeliz dos filhos, estão lá presentes sem abandoná-los. Né? Só o amor explica isso. Revela-se no instinto e predomina durante o período da razão, responsabilizando-se pela planificação da criatura. Quem não ama não tem condições de ser feliz. Só atinge a plenitude, a felicidade completa aquele que ama. O amor instala isso. O amor instaura a paz e irradia a confiança. Promove a não violência e estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens, uns com os outros, anulando as distâncias e as suspeitas. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. É o motor que conduz à ação bondosa, desdobrando o sentimento de generosidade, ao mesmo tempo estimulando a paciência. Basta citarmos Gandhi, que com a força do amor, através da não violência, conseguiu libertar a Índia do jugo inglês, o que todos os conflitos e revoluções anteriores não conseguiram lobrigar, não conseguiram alcançar. Graças à sua ação, a pessoa doa, realizando o gesto de generosa oferta de coisas, até o momento em que é levada à autodoação, ao sacrifício com naturalidade. A maioria de nós já consegue se desprender
daquilo que não lhe é mais útil para atender às necessidades alheias, mas pouquíssimos ainda na humanidade conseguem doar-se a si próprio aos outros, dentro da própria família, menos ainda fora das paredes do lar. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos, pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Essa afirmação é fantástica e dispensa qualquer comentário, né? O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos, pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Então, o caminho para a libertação da dor, do sofrimento, das aflições, é justamente o amor, não há outro. Sem ele, a vida perderia o sentido, a significação. Puro, expressa, ao lado da sabedoria, a mais relevante conquista humana. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 5. E para vencer, portanto, as nossas aflições diárias, comecemos o exercício do amor dentro de nosso lar e fora dele, para conseguirmos desde já nos autorrealizarmos e sermos felizes.